Operações entre conjuntos. Aqui nós destacaremos 3 operações: a interseção, a união e a diferença. Vamos a ela. Bom, sejam A e B 2 conjuntos, vírgula. O conjunto formado pelos elementos que estão simultaneamente em A e B será chamado interseção entre A e B. A simbologia é essa. Tá? Então, a interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que estão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, em A e em B. Nós indicamos, então, a interseção entre A e B como sendo o conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Toda vez que você tiver a presença desse conectivo E, ele indica a ideia de simultaneidade, ou seja, o X é simultaneamente pertencente a A e a B. Se ele pertence a ambos, ele estará na interseção. Aqui nós temos a representação dessa interseção. Nós temos o universo no retângulo, né, que é o conjunto de todos os elementos possíveis. Aqui nós temos o conjunto A, aqui nós temos o conjunto B. Essa região alaranjada aqui, se nós notarmos, é uma região que pertence simultaneamente a A e a B, pois é essa região aqui que eu chamo de intersecção. É o conjunto dos pontos que estão simultaneamente em A e em B. Trago aqui um exemplo. Ó. Penso nesse conjunto, conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A, professor? 1, 2, 3, 4. O elemento 1, 2 e o elemento 1, 3. Os elementos do conjunto B. 1, 1, 2, 1, 3 e 4. Aqui nós temos 4 elementos e aqui nós temos 6 elementos. A interseção será formada pelos elementos que estiverem em ambos. Vamos lá. O 1 está em ambos, estará na interseção. Esse 1, 2 aqui, ó, ele está em ambos, então estará na interseção. Esse 1, 3 está em ambos, então estará na interseção. O 4, dessa forma, está nos dois? Não, não está. Ele está no A, mas o 4, dessa formazinha aqui, sem chaves, não está no B. Ok? Então, só estará na interseção se estiver simultaneamente. Então, nessa interseção, para esse exemplo, nós temos 3 elementos. Algumas observações. A interseção entre A e B estará sempre contida em A e em B, obviamente. Olha aqui, ó. Essa interseção aqui, alaranjada, ela está simultaneamente em A e em B. Portanto, ela está contida em A e também está contida em B. Observação muito nítida essa. A próxima. No caso particular em que A está contido em B, a interseção será o A. O desenho exemplifica justamente isso. Ó. O que nós temos aqui? Aqui, né? Nós temos o conjunto A contido no conjunto B. Quais são os elementos que pertencem a ambos, professor? Aqueles que estão na interseção. São os que estão dentro de A. Porque se estão dentro de A, estão em A e também estarão em B. Porque B engloba tudo isso, inclusive todo o conjunto A. Vamos falar então da união. Sejam A e B 2 conjuntos. O conjunto formado pelos elementos que estão em pelo menos A ou B será chamado de união de A com B. Essa é a simbologia. Enquanto na interseção tinha que estar simultaneamente nos dois, na união basta que esteja em pelo menos um. Estando em pelo menos um, estará na união. Então, por definição, A unido a B é o conjunto dos elementos tal que está em A ou está em B. Então, aqui nós temos a representação da união. Esses elementos que eu estou destacando aqui, ó, eles estão em pelo menos um dos conjuntos, então estará na união. Esse aqui está nos dois, mas está em pelo menos um. Né? E esse aqui também. Muito cuidado. Vamos em frente. Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Aqueles mesmos conjuntos dados do exemplo anterior. Ó. Então, a união será o conjunto de todos os elementos que pertencerem a pelo menos um.
Esse 1zinho aqui, ó, ele pertence ao primeiro. 2 também pertence. O 3 também. O 4, o 1, 2 e 1, 3, todos eles pertencem. Se pertencem a pelo menos um, pertencem à união. Esse elemento aqui eu já coloquei, esse já coloquei, esse já coloquei. Esse aqui também pertencerá à união. Como eu ainda não coloquei, eu coloco aqui. E está finalizada a minha união entre A e B. Bom, os conjuntos A e B sempre estão contidos na união. É evidente. Olha o conjunto A. É só isso. Olha o conjunto união. É todo alaranjado. Portanto, o conjunto A, assim como o conjunto B, estão contidos na reunião. Bom, no caso particular em que A está contido em B, temos que a união entre A e B é o próprio B. Vejamos o seguinte, ó. Nós temos um conjunto, aqui, temos um conjunto dentro do outro, né? O A está contido dentro do B. Se eu quiser a união entre esses dois conjuntos, a união é tudo, tá? São os elementos que pertencem a pelo menos um. Por exemplo, esses elementos de cá pertencem aos dois, né? E portanto, se pertence aos dois, pertence a pelo menos um. E esses aqui também, que estão só no B, eles estão em pelo menos um conjunto. Então, estará na nossa união. Daremos continuidade, então, com a diferença. Sejam A e B dois conjuntos, o conjunto formado pelos elementos que estão em A e não estão em B será chamada diferença A menos B. Tá? Em símbolos, nós temos isso aqui, ó. Quem é a diferença A menos B? É o conjunto de todos os elementos que estão em A, porém não estão em B. A menos B é o conjunto dos elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A, sem participar do conjunto B. Olha esse exemplo a partir dessa representação. Nós temos o conjunto A, nós temos o conjunto B. Notem que tem essa região que pertence a ambos, né? A região que pertence a ambos, ela não estará na diferença. Vamos pegar aqui esse exemplo para tomar em consideração. Aqui nós temos o conjunto A, formado por esses elementos, 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 1, 3. E o conjunto B, 1, 1, 2, 1, 3 e 4. Vamos ver então quem é A menos B, formado pelos que estão em A e não estão em B. Então vamos lá. O conjunto A está, o elemento 1 está no A, mas ele está em B, portanto não poderá estar na diferença. Já o 2, ó, ele só está no A. O 2, dessa forma, não está no B. Portanto, se ele não está no B, ele estará na diferença, porque pertence ao A e não pertence ao B. O 3 também está no A e não no B. O 4 também está no A e não no B. Resumindo, apenas esses três elementos aqui pertencem somente a A e não pertencem a B. Então, a diferença é eles. Portanto, quando A está contido em B, a diferença nessa ordem A menos B é vazia. Agora vamos ver a diferença B menos A. Será se existe a diferença B menos A? Claro que existe, né? Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. O conjunto B e o conjunto A dentro dele. Ó. Esses elementos que estão aqui representados pela cor amarela são os elementos que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A. Dessa forma, eles estarão na diferença B menos A. Lembrando que B menos A não é A menos B. Vamos então para uma aplicação das operações estudadas anteriormente. Uma determinada cidade organizou Olimpíadas de Matemática e Física para os alunos do terceiro ano do ensino médio local. Inscreveram-se 380 alunos. No dia da prova, constatou-se que 220 alunos optaram pela prova de matemática, 180 pela prova de física e 40 por matemática e física. Alguns alunos, por motivos particulares, não compareceram à prova. Responda. Na letra A, quantos alunos fizeram apenas a prova de matemática? Quantos alunos fizeram apenas a prova de física? E quantos alunos não compareceram?
Vocês notaram a presença da palavra apenas no item A? Eu estou querendo saber, neste item, quais são os alunos que fizeram apenas matemática, que eles não fizeram física, somente matemática, aquela ideia da diferença, né? O que eu sei do enunciado é que 220 optaram por matemática, mas dentre esses 220, alguns deles, mais precisamente 40, também optaram por física. Então, quando eu falo apenas matemática, eu não estou interessado nesses 40. É por isso que a resposta não é 220, porque 220 foram os alunos que optaram por matemática. E dentre eles, tem aqueles que optaram por física também, né? Então, vamos à resolução. Tá? Então, tenho que começar aqui com a representação, onde eu coloco o conjunto das pessoas que fizeram a prova de matemática e aqui o conjunto das pessoas que fizeram a prova de física. Eu devo começar pela minha certeza, que está na interseção. Tá? Eu sei que 40 fizeram matemática e física. Portanto, existe um único lugar onde se coloca matemática e física simultaneamente, que é aqui na interseção. Aqui eu coloco o 40. Agora, se repararmos bem e usarmos esse dado de que 200 optaram pela prova de matemática, eu já tenho aqui 40. Para chegar nos 220, faltam quantos? Faltam 220 menos 40. Portanto, 180 é que são os alunos que estão exclusivamente na matemática. Tá? Também sei que 180 optaram pela prova de física. Como nós já temos aqui 40 inscritos, para completar os 180, faltam apenas 140. Tá? Então, vamos lá. Apenas matemática, 180. Ambos, matemática e física, 40. Somente física, 140. Quando eu junto 180, 40 e 140, eu tenho o total de todos os alunos que fizeram prova. Tá? Quanto é esse total? 180 mais 40 mais 140. Isso aqui soma 360. Se 360 alunos compareceram a essa prova, e eu tenho um total de 380, então significa que tem quantos fora da matemática e física? Quantos não fizeram a prova? Bom, de 360 para 380, apenas 20. Portanto, 20 é a quantidade dos alunos que não compareceu à prova. Tá certo? Bom, eu espero que essas explicações tenham sido claras. Eu espero agora que vocês se aprofundem nesse estudo, peguem o livro. Então, fica a tarefa de vocês responderem a esses pequenos exercícios, esses questionamentos que eu fiz ao longo do slide. E eu também encaminharei a vocês uma lista com 5 questões para que vocês respondam, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo pausadamente e em seguida façam os exercícios. Agradeço então a atenção de todos. Um forte abraço.